Entre as margens do rio Quebar, quando tudo parecia perdido, um homem experimentou algo extraordinário. Seu nome era Ezequiel, um sacerdote arrancado de sua terra e lançado no coração do Império Babilônico. Mas foi ali, no meio do exílio, que os céus se abriram. Imagine estar sozinho em terra estrangeira e, de repente, testemunhar visões tão grandiosas que, mesmo após milhares de anos, ainda nos deixam maravilhados. Ezequiel não era um profeta comum. Ele era um homem que não apenas falava, mas vivia cada mensagem que recebia. No 5º ano do exílio, à beira do rio Quebar, algo impressionante aconteceu. O céu se rasgou, revelando criaturas celestiais com 4 rostos e 4 asas. Entre elas, rodas misteriosas giravam em todas as direções, cobertas de olhos. E, acima de tudo, um trono de safira com uma figura majestosa, envolta em fogo e glória. Mas o chamado de Ezequiel não seria fácil. Filho do homem, levanta-te, disse Deus. Eu te envio a um povo rebelde. E assim começou uma das mais extraordinárias missões proféticas já registradas. Cada ação de Ezequiel se tornou uma mensagem viva. Ele comeu um rolo de pergaminho escrito com lamentações, doce como mel na boca, mas carregando mensagens de advertência. Deitou-se por 390 dias de um lado e 40 de outro, simbolizando os pecados de Israel e Judá. Raspou a cabeça, dividiu os cabelos em 3 partes, cada gesto uma profecia silenciosa, cada ato um alerta ao povo. Então veio a visão mais dolorosa. O templo, lugar sagrado de adoração, estava profanado. Ídolos nas paredes, falsas adorações nos pátios. E aconteceu o impensável. A glória de Deus, aquela presença majestosa que havia guiado Israel por séculos, deixou o templo. Um momento de profunda tristeza na história do povo escolhido. Ezequiel alertou sobre a queda de Jerusalém. Muitos duvidaram, alguns zombaram. Mas em 586 a.C., cada palavra se cumpriu. A cidade santa caiu, o templo foi destruído. E o povo entendeu tardiamente que a palavra profética não volta vazia. Mas a mensagem de Ezequiel não terminava em julgamento. Em meio às ruínas, ele proclamou esperança. Falou de um novo coração, um novo espírito, uma restauração que superaria toda destruição. Porque mesmo no vale de ossos secos, Deus pode trazer vida nova. Esta é a história de um homem que viu além do possível, que ousou ser diferente quando todos se conformavam, que manteve sua fé quando tudo indicava o contrário. Se você se identificou com esta história extraordinária, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir sobre esperança em meio às dificuldades. Nos encontramos no próximo vídeo para mais histórias que transformaram o mundo e continuam transformando vidas até hoje. Juízo sobre as nações. Mas o juízo não era só para Israel. Ezequiel anunciou contra Amon, Moabe, Edom, Filístia, Egito e Tiro. Falou da soberba de Tiro, uma cidade que se considerava invencível por causa de seu comércio e riquezas. Comparou o príncipe de Tiro a um querubim caído, símbolo do próprio Lúcifer, perfeito em beleza, até que o orgulho o consumiu. Nenhum império é eterno. Babilônia, Tiro, Egito, todos passaram, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A visão dos ossos secos. Ezequiel é levado a um vale coberto de ossos, secos, sem vida, esquecidos. E Deus pergunta: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. Então Deus ordena: profetiza. E enquanto Ezequiel fala, os ossos começam a se juntar, nervos e carne aparecem, e o sopro de vida entra neles. De repente, um exército se levanta diante do profeta. Deus explica: esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos trarei de volta à terra. Uma visão de esperança. Porque para Deus, nada é tão morto que não possa viver outra vez. A promessa do pastor. Israel estava perdido como ovelhas sem guia. E Deus declarou: eu mesmo serei o pastor do meu povo,
Eu buscarei a perdida, curarei a quebrada, fortalecerei a fraca. Mas também prometeu: estabelecerei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi. Séculos depois, Cristo, o bom pastor, cumpriu essa promessa. Ele se apresentou como aquele que dá a vida pelas ovelhas. O que Ezequiel profetizou encontrou sua plenitude em Jesus. A visão do novo templo. Em uma visão detalhada, Ezequiel vê o futuro templo, cada medida, cada pátio, cada porta, e do altar, um rio começa a jorrar. Primeiro nos tornozelos, depois nos joelhos, depois águas profundas que ninguém podia atravessar. Esse rio se espalhava, levando vida, transformando mares salgados em água doce, curando tudo por onde passava. Era o símbolo da presença de Deus restaurada. Um rio de vida que aponta para o Espírito Santo, que flui do trono de Deus e traz renovação às nações. Gog e Magog. Ezequiel vê ainda uma batalha final. Nações se levantam contra Israel, lideradas por Gog, da terra de Magog. Exércitos imensos marcham contra o povo de Deus. Mas o Senhor intervém. Fogo cai do céu, terremotos abalam a terra e os inimigos são derrotados. É uma visão escatológica. No fim, Deus será o vencedor absoluto. Não importa o tamanho da oposição, nenhum inimigo prevalecerá contra o Senhor dos Exércitos. A mensagem de esperança. Entre tantas visões de juízo, Ezequiel recebeu a promessa mais preciosa: dar-vos-ei coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Porei o meu espírito em vós. Essa é a verdadeira restauração. Não apenas retornar à terra, mas ser transformado por dentro. E a nova aliança em Cristo é o cumprimento dessa promessa. Deus não restaura apenas cidades, Ele restaura corações. A vida de Ezequiel foi marcada por visões grandiosas, sinais estranhos e mensagens duras. Mas, acima de tudo, foi marcada pela fidelidade de Deus. Ele mostrou que o Senhor é justo ao disciplinar, mas também é fiel ao restaurar. Assim como Israel reviveu, também nós podemos reviver. Assim como ossos secos se tornaram exército, também nossa vida pode florescer novamente. A mensagem de Ezequiel ecoa hoje. A glória de Deus ainda se move, o Espírito ainda sopra, e o Deus que julga também é o Deus que dá vida. A pergunta é: você está disposto a ouvir a voz de Deus em meio à Babilônia do seu tempo? A história de Ezequiel não terminou. Ela continua, em mim e em você.